Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Por quê? Porque eu não sei a hora que você vai escutar esse meu podcast. Gente, eu estou muito feliz hoje. Eu recebi um relatório da pessoa que está coordenando todo esse trabalho, minha querida amiga Railma Venâncio, né? Recebi esse resultado sobre que o meu podcast tem sido escutado por milhares aí de pessoas e isso me deixa muito feliz. Eu não sei quais são os locais que ele está alcançando, mas eu sei que no Brasil ele tem impactado muitas vidas e isso me deixa muito feliz. Nós estamos na semana, no episódio 18 agora, né? Nós vamos fechar este ano com 20 episódios e o episódio 18 e 19, os dois vão tratar sobre poder e influência. Será que um líder precisa de poder e influência? Vamos lá. Eu sou Márcia Medeiros, você que está chegando aqui agora. Eu sou Márcia Medeiros, eu trabalho com. Eu sou coach de negócios, coach de liderança. Eu tenho um curso que eu ministro o curso de liderança em alta performance e também trabalho com análise corporal. O que é isso? Eu analisando o teu corpo, eu digo exatamente como sua mente funciona. Então, sem delongas, vamos começar. 18ª semana, poder e influência. E como quem já me acompanha sabe que eu estou me baseando na Bíblia, a Bíblia do Executivo, né? É uma Bíblia extraordinária que, além de falar, lógico, a palavra que Deus trouxe para a gente, ela mostra quais foram as grandes lideranças e o que elas fizeram e como podem nos orientar para que nós saibamos agir hoje, agora no presente. Beleza? Estamos no mês de dezembro. Você provavelmente está escutando isso a partir do dia 5 de dezembro. Então, vamos lá, vamos aprender um pouco mais, porque cada vez que eu faço um podcast aqui, também é aprendizado para mim. Simbora? Vamos lá. O poder é indispensável para a liderança. Sem ele, o líder não consegue liderar. Isso é fato. Qual é o líder que pode liderar sem que haja um poder para ele decidir? Ele tem um poder soberano acima de qualquer pessoa? Não. Até porque existem acionistas acima dele, existem outros líderes acima dele, mas ele precisa ter o mínimo de poder para poder influenciar, para poder decidir, para poder ter nas mãos algo que ele possa verdadeiramente tomar uma atitude, né? Infelizmente, nem sempre o poder e a influência são usados de maneira positiva. Quantas vezes durante esses podcasts eu não falo sobre isso, né? Aquela liderança que é danosa ao processo, aquela, aquela liderança que é dissonante e não ressonante, aquela pessoa que é má, que é chata, que é exigente ao ponto de ser grosseira, né? Então, assim, é desse tipo de liderança que eu estou falando. Se você é líder, então possui ações dessas commodities. Você exerce poder sobre outras pessoas. Então, qual tipo de poder você vem exercendo nessas pessoas que estão ao teu lado, a esses colaboradores? Qual o tipo de poder que você está desenvolvendo sobre eles, né? Elas o ouvem e você as influencia, porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é você pode ouvir e não influenciar para que outros ajam daquela maneira que você ouviu, assimilou, entendeu como correto, mas aí você não tem poder de influência. E isso é importantíssimo, né? Que a tua influência contamine, contagie os teus liderados. O que você faz com esse poder e com essa influência é mais importante do que você pode imaginar. É lógico, imagina, eu detenho todo um poder na minha mão, a gente está vendo muito isso agora, né? Pessoas que estão detendo muito poder nas suas mãos, mas às vezes estão metendo os pés pelas mãos. Então, o que é que você tem feito com este poder? O autor do Salmo 82
descreve uma cena em que Deus repreende e castiga os juízes de Israel. Devido ao seu papel de representantes e portadores da imagem de Deus, eles são denominados deuses. Em vez de favorecer os ímpios, ou seja, aqueles que não têm conhecimento, né, da palavra, ou de julgar com parcialidade, a responsabilidade deles era defender os direitos dos necessitados e dos oprimidos. O dever deles era exercer sua autoridade de maneira agradável a Deus, de modo a resgatar os necessitados e libertá-los das mãos dos ímpios, daqueles que não conhecem a palavra e que exercem um poder maligno sobre os outros. Esses homens, na função de juízes, haviam assumido um papel divino. O salmista, porém, chama-lhes a atenção para o fato de que eles morrerão como qualquer outro governante. Sabe, às vezes, uma pessoa está exercendo uma função tão alta que, naquele momento, ele pensa, eu sou o maioral. Não tem ninguém maior do que eu, mas existe um superior. Está vendo tudo. E você crendo ou você não crendo, você vai responder pelos seus atos. E, provavelmente, esses atos serão respondidos aqui mesmo, aqui na Terra, e não só lá no céu, ok? Embora o poder lhe tivesse todo um sentimento de invencibilidade, um dia seriam chamados a prestar contas ao juiz maior. Todos enfrentam o mesmo destino. Por isso, precisamos exercer o nosso poder e nossa influência com graça e amor. Graça e amor. Graça é um favor imerecido. Gente, e lidar com as pessoas precisam que a gente lide com elas com amor, com cuidado, com atenção. Eu não estou dizendo que é com irresponsabilidade, não. Mas é tendo o cuidado. Se eu estou lidando com pessoas, essas pessoas têm crenças, essas pessoas têm todo um passado, têm os seus valores, né? Que tudo tem que ser trazido à tona para que eu possa lidar melhor com essa pessoa. Então, não pode ser a liderança autocrata, ela precisa, em muitos momentos, sim, faz-se necessário, mas a liderança coach também, aquela que está preocupada, aquela que está querendo ensinar, aquela que orienta, né? Então, é preciso ter um balanceamento sobre essa questão da liderança. Que erros os juízes de Israel cometeram com relação ao poder que receberam? De que maneira você pode evitar cair no mesmo erro? Então, leiam o Salmo 82, de 1 a 8, que é exatamente o Salmo, e ele completo, e vocês vão ter um entendimento melhor e maior sobre essa forma de agir e a repreensão que Deus deu aos juízes naquela ocasião, ok? Então, nós falamos agora sobre relacionamentos, poder e influência. Agora nós vamos falar quem é Deus nessa situação. As pessoas geralmente se impressionam mais com o poder e a influência humanos que com as evidências, sempre presentes, porém quase sempre negligenciadas, do poder e da influência sem limites de Deus. Ou seja, nós confiamos, nós preferimos confiar nos homens e nas circunstâncias que estão ao nosso derredor do que confiar naquele que já tem um plano traçado para mim e para você. Você querendo ou não, eu querendo ou não, isso já está decididamente traçado por ele. Antes mesmo da fundação do mundo, ele te concedeu, porque ele tinha um propósito para você. Mas, para você passar por este propósito, para você chegar a este propósito, você tem que passar pelo processo. Qual é o processo? Eu não sei.
o processo, desculpa, o processo de cada um é diferente. Vamos parar para a disciplina aqui, toma água. O processo é diferente para cada um. Às vezes, o processo é uma doença. Às vezes, o processo é estar num trabalho onde a liderança é muito danosa para você. E ali você vai ter que aprender com algo que você precisa aprender. Às vezes, o processo é um filho que, de alguma forma, não age daquela maneira que você gostaria que agisse, mas é a maneira que ele nasceu para agir. A forma que ele nasceu para ser. Ponto. E você muitas vezes não entende isso, ok? Então, assim, cada um vai ter um processo diferente. Faz-se necessário que entendamos qual é esse meu processo. Como é que eu vou entender isso, Márcia? Ouvindo a voz de Deus. Mas, Márcia, eu não creio. Faz o seguinte, a palavra de Deus diz, faz prova de mim. Então, coloca Deus à prova até que você tenha uma resposta dele. Agora, tenha a noção do seguinte, muitas vezes a resposta dele é não. Muitas vezes a resposta dele é calma, aquieta, espera, é no meu tempo. E outras vezes é, ok, agora, imediatamente você vai ter a resposta. Então, o que é que nós queremos? Sempre nós queremos aqui, ó, no imediato. Mas nem sempre e muitas vezes não é dessa forma. É da forma dele e tem um tempo. É a mesma coisa de você chegar para um filho seu e dizer assim, vai menino, pega a bicicleta e nessa primeira andada que você vai fazer, já esteja craque. Não é assim. E é preciso tempo. E mesmo que ele, no primeiro montar da bicicleta, ele já saia andando sozinho, para ele vai ser dessa forma. Para outro filho, provavelmente não. Ok? Vai ser mais lento. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, porque, inclusive, num time que nós gerenciamos, vamos lidar com vários perfis diferentes. Várias pessoas que tiveram suas crenças completamente diferentes. Por quê, Márcia? Porque elas conviveram com pessoas diferentes, porque elas tiveram pais diferentes, porque elas tiveram acessos diferentes, professores diferentes, realidades diferentes, amigos diferentes. Você está entendendo? Então, assim, o ser humano é infinitamente complexo, mas ele é complexo por tudo isso que ele passou, desde o ventre da sua mãe. Então, é preciso calma, tranquilidade, sabedoria, discernimento do alto para dizer assim, eu estou precisando fazer algo novo, diferente, que eu ainda não fiz, que eu não testei. E aí eu quero ter um resultado diferente. Como? Foi Einstein que disse isso. Como é que eu quero ter um resultado diferente se eu faço sempre as mesmas coisas? Eu, com esse podcast, eu tô atingindo milhares de pessoas que eu não sabia. Você está entendendo? Mas tudo aconteceu porque eu ousei fazer algo diferente. Você está entendendo? Eu sou da empresa pública. Eu trabalho, eu dei uma parada agora porque o computador deu uma escurecida, eu fiquei pensando se tinha caído alguma coisa. Mas está tudo legal aqui. Eu sou da empresa pública, né? E ousei a fazer diferente. Ousei a fazer diferente como? Fazer minha formação em coach, fazer a minha formação em análise corporal, fazer a minha formação em liderança. Para quê? Para poder ter pessoas de forma diferente, para poder ter outros, para poder ensinar e para poder levar outras informações para outras pessoas, ok? Vamos lá, para ajudar de uma forma diferente. Então, nós vamos ler agora Daniel 7, 9 a 14, na página 814 da minha Bíblia, e aí ele diz, leia e reflita sobre a perspectiva bíblica da autoridade ilimitada de Deus que se sobrepõe
a qualquer autoridade humana. Então, a superioridade, a autoridade de Deus se sobrepõe sobre todas as coisas e pessoas. Ok? Simbora? Vamos lá. Página 814. 814. O livro de Daniel é extraordinário. 814. Vamos lá. Quem é Deus? Nesta questão do poder e influência, que é o que nós estamos trabalhando nesse 18º podcast, tá? O livro de Daniel destaca a natureza temporária dos reinos terrenos, em contraste com o reino eterno que será iniciado por alguém semelhante a um filho de homem, que recebeu autoridade, glória e o reino. O livro de Daniel, ele é do Antigo Testamento, ok? Então, isso, ele já pressupõe que haverá o Filho do Homem, a vinda do Filho do Homem. O Deus de Israel tem autoridade sobre a natureza e as nações. Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece. Presta atenção nisso. Ele muda as épocas e as estações. Para Deus, um dia é como 1000 noites, e 1000 noites é como um dia. Ei, 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 você que está aí, que está aperreado, que está tenso, que está preocupado com uma situação, Márcia, mas isso vai demorar. Não, não, calma. Se demorar muito, é porque talvez não seja isso para você fazer. Para e presta atenção, porque Deus fala conosco todos os momentos. Muitas vezes eu não quero ouvir, porque vai de encontro àquilo que o meu humano quer. Mas o meu espírito é quem deve me guiar. Você está entendendo? É o Espírito Santo de Deus que deve nos guiar e nos mostrar qual caminho verdadeiramente ele quer que nós sigamos. E com certeza vai ser o melhor e o maior. Ele destrona reis e os estabelece. Ou seja, pessoas que estão aqui no alto, pessoas que você olha assim e diz assim, meu Deus, essa pessoa nunca vai sair daqui. Eu estou sendo massacrada por ela. Primeiro para, respira e pergunte a você, o que é que está levando você a acreditar que você precisa passar por isso? Primeira coisa. Vai lá para trás, vai para o teu passado e veja quem gritou com você, quem disse a você que você tem que se submeter a certas coisas, quem disse a você que, calada, se cale. Então, assim, começa a observar coisas que talvez você ainda não tenha observado. E lembre, ele tem o poder de colocar e de tirar na época que ele quiser. Apesar de toda autoridade ser constituída por Deus, ele coloca essas autoridades para que nós também vejamos o que é que nós podemos fazer ou não com algo que venha para a gente e nos cause dor. Porque assim seria muito fácil eu ter tudo na maior alegria. Existe muito mais aprendizado no velório do que numa festa. Eu já falei isso aqui para vocês. E a palavra de Deus trata sobre isso. Então, assim, é no velório aonde eu vou refletir como é que anda a minha vida. Numa festa, na farra, na brincadeira, nunca que eu vou fazer isso. Agora, bastou ter um incidente, bastou ter um acidente para eu começar a... Opa, eu vou caminhar mais, eu vou comer melhor, eu vou fazer exercício. Levanta a mão. Levanta a mão e diz para mim, quem nunca passou a fazer coisas a partir de algo que foi desafiador para você? Exemplo, a pessoa se separa, elimina não sei quantos quilos. Assim, ó, em 15 dias muda tudo. Começa uma mudança. Por quê? Ele me traiu, porque não sei o quê. Então ele vai ver agora, eu vou ser isso, vou ser aquilo. Quando, na verdade, era, poxa, eu estou com uma pessoa que eu escolhi, né? Que eu quis estar, a não ser que você não tenha
alguém te obrigou, alguém te enforcou e disse você vai ter que casar com ele, né? Você está no Irã da vida, enfim, em outros países que obrigam a filha a casar, a filha a casar, no caso. Não, você está aqui no Brasil, provavelmente, está me escutando aqui agora e está entendendo exatamente o que eu estou falando. Você não é obrigado a nada. Você faz porque você quer, porque você está permitindo que isso aconteça. Ponto, ok? Mas lembre-se que Deus está vendo tudo e Ele estabelece e Ele destrona, tá? Os negócios de Estado e as questões pessoais podem parecer distantes do controle de Deus, mas, independentemente da forma em que os seres humanos se rebelam contra o plano e os propósitos de Deus, o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Este livro profético antevê o dia em que o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Quem lê a palavra de Deus sabe que existirá um reino que jamais nós nem imaginamos, né? Imaginávamos como seria esse reino, mas vai ser um reino de paz, um reino onde nós vamos desfrutar das glórias de Deus. Mas, enquanto nós estivermos aqui, Deus também quer que nós tenhamos o melhor desta terra. E muitas vezes nós não estamos tendo, porque não estamos ouvindo a voz do Senhor. Queremos fazer tudo com o nosso braço, com a nossa força, e aí você quebra a cara. Ai, Márcia, quanta coisa! Você também. Tem gente que chega para mim e diz assim: tudo para você é com Deus. É isso mesmo, é com Deus mesmo. Ele está sempre ao meu lado, me orientando e dizendo: faço ou não faço. É em tudo. Ele destruirá todos os reinos daqueles reis e o exterminará, mas esse reino durará para sempre. O reino dele durará para sempre. O poder e a influência de Deus são absolutos, mas ele não é um tirano cósmico. Ele sempre usa sua autoridade em benefício dos seus servos. O serviço a ele é igual, portanto, à liberdade perfeita, porque seu desejo é sempre abençoar e enriquecer o seu povo. Então, guarda isso. Parei para tomar água. Ele quer te abençoar. Ele quer enriquecer o seu povo, ok? Ele mostra suas intenções de amor e de misericórdia pelo seu povo na promessa e no plano de mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Isso Daniel está falando antes, nem sabia da existência de Cristo, ok? Mas ele sabia que tinha que acontecer, que iria vir o Cristo prometido aos judeus, ok? O que Efésios e Romanos nos dizem a respeito da forma em que Deus usa seu poder e sua influência ilimitados a nosso favor. Pense sobre o que você sabe acerca da vida de Jesus nos evangelhos. De que maneira ele usava seu poder para ajudar o povo. E para isso, gente, leia Efésios 1, 3 a 12. Na página, no meu caso, na página 1116. E Romanos 8, 28 a 39, na página 1074. Eu não vou ler aqui agora, isso aqui é um estudo grande, tá? Mas você que tem essa Bíblia, procure nessas páginas que eu falei. Se não, leia Efésios 1, 3 a 12 e e Romanos 8, 28 a 39. Beleza? Você vai ter o entendimento do mesmo jeito. E para você ter o entendimento, você pergunta e faz assim. Isso é para quem é leigo, tá?
que não entende, não sabe como compreender o que a palavra de Deus diz, porque a Bíblia, para o homem que não tem entendimento, ela é completamente indecifrável. Mas, para todos nós precisamos pedir que o Espírito Santo de Deus venha em nosso favor, mostrando o que ele gostaria, como ele gostaria que nós fizéssemos, ok? Como o entendimento, quem dá é ele. Então, vamos lá. Isso foi quem é Deus. Agora nós vamos, quem sou eu? Ou seja, eu vi quem é Deus na minha vida em relação a poder e influência, agora eu vou ver quem sou eu. Como? Como eu vou ver isso? Aqui. Na página, eu já vou deixar aqui bem marcadinha, ainda é em Daniel, que é na página 809. Vamos lá. Deus alguma vez já permitiu que você chegasse ao fim de suas forças para conseguir chamar a sua atenção? Nesses períodos de adversidade, geralmente somos humilhados até compreendermos melhor a verdade de que a vida não gira em torno de nós, mas daquele que nos criou. Eita, foi tapa na cara para você? Foi para mim. Gente, toda vez que eu estou fazendo um trabalho como esse, o ensinamento vem para mim primeiro e depois é que vai para você. Então, assim, foi tapa na cara, ok? Nos períodos, vou repetir, nos períodos de adversidade, geralmente somos humilhados até compreendermos que não é pela nossa força, é por Ele, é para Ele. É Ele quem vai nos dar o poder da vitória e tirar a gente ali daquela humilhação. Mas para que a gente entenda isso, tem processo, tem processo. Vamos lá, eu vou ler agora Daniel 4, de 34 a 37, que está nessa página 809, a história de um homem poderoso que foi privado de tudo até aprender a lição de que o poder é um dever, não um privilégio. Opa! Vamos lá? Vamos lá. Como imperador da Babilônia, Nabucodonosor usufruiu anos de esplêndidas realizações militares e econômicas. Mas, como tantos outros líderes influentes que o precederam e o seguiram, caiu na armadilha da ilusão que ele mesmo havia conquistado essas coisas. Meu Deus, isso está tão atual. Isso está tão atual para os tempos que a gente está vivendo hoje, dezembro de 2022. Tragicamente, não reconheceu que foi Deus quem lhe permitiu a ascensão ao poder. Quando interpretou o sonho de Nabucodonosor, Daniel advertiu o rei de que Deus o humilharia, caso não reconhecesse que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Deus domina sobre os reinos, o reino dos homens, e os dá a quem quer. Observe especialmente a veemência com que Daniel aconselha o rei Nabucodonosor no versículo 27. O rei, é claro, negou-se a seguir o sábio conselho. Por quê? Porque eu sou bom demais e eu não vou ficar ouvindo esse rapazinho dizer o que ele quiser. Um ano mais tarde, perdeu tudo e tornou-se como um animal. Ele não quis ouvir. Quantas vezes eu e você, está me ouvindo agora, não quer ouvir? Eu sou dono da verdade absoluta. Só que eu quero te dizer que o que trouxe até aqui não vai te levar adiante. Se você ficar com essa prepotência, com esse ego inflado, se você não baixar a cabeça e aprender outras coisas, se você não for, isso eu estou falando para mim também, tá? Se você não for o dono da verdade, dona Márcia, dona Ana, seu Paulo,
seu Raimundo, seu Joel, dona Roberta, dona Cláudia. Você está ouvindo, Márcia? Sua insanidade para surtir o efeito desejado durou 7 anos. Ou seja, foi necessário Deus deixar ele, por 7 anos, passar por toda uma humilhação, comer comida dos porcos, para que ele pudesse voltar a mesma cena, ele enquanto rei, só que uma nova visão, com uma nova forma de gerenciar e de liderar pessoas. Cara, isso está tão presente nas nossas vidas hoje. Ao final desse período, Deus restaurou-lhe a sanidade e, de forma providencial, colocou-o de volta no trono, que facilmente poderia ter sido usurpado. Gente, nem sempre, Márcia, escuta essa, nem sempre eu vou ter a oportunidade novamente. Eita, que eu me emociono. Muitas vezes, você, eu, temos oportunidades de fazermos melhor algo que fizemos de uma forma errada no passado, e mesmo assim, mesmo tendo passado por todas as dificuldades, nós não aprendemos. E às vezes é preciso mais outro e mais outra queda. E nem sempre nós temos essas oportunidades. E muita gente diz assim: ah, esse é meu karma, né? Não, não existe isso. Existe um Deus um sobrenatural, um Deus que pode todas as coisas, né? Que é onipresente, onisciente, onipotente, e que não quer que você permaneça do mesmo jeito que você está. Ele quer que haja mudança, ele quer que haja doçura, ele quer que haja amor, ele quer que haja compaixão, e muitas vezes nem eu nem você temos isso. A lição custou caro, mas Nabucodonosor jamais se esqueceu de que somente o Todo-Poderoso pode fazer o que quer. Deus jamais concede poder pessoal e posicional como um meio em si mesmo, mas sempre como um bem a ser administrado para o bem alheio. Quem utilizar mal esse crédito e desperdiçá-lo na expansão do próprio ego, por meio de opressão e manipulação, no final terá de prestar contas àquele que lhe deu o poder. Gente, isso aqui daria para uma série de reflexões. Daniel aconselhou o rei Nabucodonosor a utilizar o poder para servir os súditos com atos de bondade. Com que intensidade você utiliza dessa maneira a influência que Deus lhe deu? Quanto você tem utilizado o grau de bondade para com as outras pessoas que estão ao seu redor? Todos nós, em algum momento, falhamos ao não atribuir a Deus o crédito pelo nosso poder pessoal ou posicional. Quando cedemos à tentação de pensar que somos os únicos responsáveis pelas nossas conquistas, precisamos estar preparados para as consequências inevitáveis. Ô, Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, Pai de misericórdia, obrigada, Senhor. Obrigada por estares agora abrindo os nossos olhos, as nossas mentes, o nosso coração, Pai, para entendermos, Senhor, que só a Ti, só a Tu, Pai, nós precisamos confiar. Nós precisamos colocar o nosso esse grande, entre aspas, entendimento em Tuas mãos. Pedir que Tu coloque conselheiros leais aos nossos lados, Pai, para que possamos ter as melhores decisões. Faça com que nós possamos ouvir as pessoas que Tu preparaste para que nós pudéssemos ouvir, Pai. Que nós não fiquemos só
olhando e ouvindo aquelas pessoas que estão trazendo mais fogo, né? Mais discórdia para o nosso meio. Ô, Jesus, eu te peço isso, Pai. Eu te peço isso e desejando a cada um que está ouvindo essa mensagem agora. Vai, Senhor, o Espírito Santo de Deus, coloca discernimento, sabedoria e luz para essas pessoas, bem como para mim também, Pai, para que eu não fale nada que não seja da tua vontade, em nome de Jesus. O que fazer para prevenir essa tentação e evitar que Deus remova esse poder de nós? Então, é isso que a gente precisa entender no dia de hoje, nesse trabalho que a gente está fazendo hoje de poder e influência, ok? Nós vimos agora quem sou eu. Agora nós vamos ver o seguinte, como funciona essa questão do poder e da influência. Eu vou parar agora um pouquinho e tomar mais uma aguinha, porque essa tem que ser a minha disciplina. Eu preciso, pelo menos, de uns 3 litros de água por dia, tá? Vamos lá. Sem influência não há liderança. Mas de que forma influenciamos as pessoas? Podemos aprender muito acerca desse assunto se entendermos como Deus exerce sua influência. O evento registrado em Atos, nós vamos ler já já, na página 1043, mostra como a influência de Deus levou Pedro a fazer algo que o apóstolo, com base em profunda convicção, estava absolutamente determinado a não fazer. Ao conduzir Pedro na direção certa, Deus facilitou-lhe uma descoberta que mais tarde resultou em uma mudança fundamental de paradigmas, tanto na vida de Pedro quanto no dia a dia da igreja primitiva. Ou seja, aquela igreja que se reunia de casa em casa, né, para falar a palavra de Deus. A leitura de hoje é o comentário dessa passagem. Vamos lá? Na página 1046. 1046. Como funciona? Deus empregou uma estratégia muito eficiente para influenciar Pedro. Ele o conduziu da profunda oposição à disposição e ao compromisso em um período muito. Uma breve reflexão sobre a maneira pela qual Deus exerceu a sua influência vai ser benéfica para mostrar como líderes de hoje podem fazer valer essa influência nas situações que enfrentam. Eu não lembro se eu falei aqui para vocês. Devo ter falado. Enquanto eu gerenciava um time formidável lá na antiga MTU, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, a gestora do transporte público aqui na cidade do Recife, hoje nós somos Grande Recife Consórcio, o nome, tá? Mas antes era EMTU. E nós participamos de um evento aonde nós iríamos concorrer para criar uma logomarca da Bienal de Marketing da Associação Nacional de Transportes Públicos. É uma entidade fantástica, aonde eu participava fortemente nela. E eu acreditava muito, né, no meu time, principalmente não, no time, no caso de comunicação visual, que trabalhava justamente com essa questão das artes. E quando eu cheguei de volta de uma reunião de São Paulo, quando eu chego no Recife, estavam com um clima meio ruim, e as pessoas que faziam trabalhos divinos disseram, bateram o pé e disseram, não, não vamos fazer, nananã, nananã. Cara, eu me ajoelhei perante elas, mostrei o quanto elas eram boas, o quanto eu acreditava no trabalho delas e queria muito que elas fizessem uma marca, porque as que eu tinha visto eram horrorosas e que eu tinha certeza da competência técnica delas. Gente, foi lindo. Nós fomos premiadas. Isso resultou
na ida do time todo para o Rio de Janeiro. Para quê? Uma foi apresentar como foi que criou a marca, a outra foi apresentar outros trabalhos, e nós fomos comemorar algo que eu tinha a certeza absoluta que elas poderiam. Naquele momento, eu usei o meu poder de influência, ok? Então, é isso. Qual o poder de influência que você está podendo levar, né, para os seus colaboradores? Quando eu digo podendo, é porque muitas vezes o líder que é totalmente dissonante, ele não vai conseguir chegar, porque as pessoas não vão acreditar, não vão se mexer, não vão se movimentar para que aquilo dê certo. Está dando para entender? Tentativas para entender melhor como as pessoas influenciam umas às outras têm resultado em uma proveitosa classificação dos tipos de poder. Os mais citados são os 5 tipos de poder de French e Haven. O poder da recompensa, da coerção, do expert, do especialista, o poder referente, que se baseia em outros, e o poder legítimo. Aí aqui ele abre uma aspasinha, ele diz, não, é só uma citação. Embora se encontrem ilustrações dos 5 tipos de influência na Bíblia, Deus se baseia com maior intensidade em um 6º tipo de poder, o poder informacional. Deus revelou a sua vontade nas Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia retrata Deus falando com pessoas, ensinando, explicando, argumentando, discutindo, perguntando, respondendo. O Salmo 119, que é o maior da Bíblia, tá, pessoal? Ele fica no meio da Bíblia, o Salmo 119. Ele é imenso, ele é super grande. Ele tem mais de 120, eu acho, versículos. Ele cita afirmação após afirmação a influência de Deus sobre o salmista por meio da verdade revelada. Líderes podem prometer, ameaçar, servir de modelo, basear-se em conhecimento especializado e usar o poder do seu cargo para influenciar outras pessoas. Ai, Deus, como está sendo presente nesses dias agora. Mas Deus que tem um depósito mais profundo do que qualquer ser humano desses tipos de poder, gasta muito tempo usando a informação para influenciar as pessoas. Ele não somente nos dá essa informação na Bíblia, como também chama indivíduos específicos como os seus agentes, aquelas pessoas que conhecem a sua palavra e estão dispostas a tornar esse conhecimento disponível aos outros. Gente, o que é que eu estou fazendo aqui agora? Uma coisa que eu relutei por tempo. Por quê? Perfeccionismo, porque eu não sou boa o suficiente, porque cheia de justificativas para não ter esse momento aqui com vocês. E perder uma grande oportunidade de estar orientando pessoas, de estar influenciando pessoas. Eu tenho recebido feedback sobre isso. Márcia, eu tenho feito tal coisa por sua causa. Gente, isso... E aí, eu não quero ficar enchendo a mim de confetes, mas eu quero perguntar aqui agora a você. Como você tem influenciado as pessoas? O que é que você poderia fazer mais que não tem feito? Qual o conhecimento que você detém e não está repassando para o outro? Por medo, por vergonha, por não se achar capaz o suficiente. Quando é que você vai se achar capaz o suficiente? Quando? Quando será o benedito, como dizem, né? Líderes, assim como Deus, podem se basear em 6 tipos de poder para influenciar os seus liderados. Mas Deus dá o exemplo de um princípio muito importante. As pessoas são influenciadas de modo muito mais duradouro e impactante quando têm a compreensão clara e lógica do que
e do porquê. Sem a informação correta, atingir os resultados desejados é algo próximo do impossível, ok? Então, nós precisamos ter a compreensão clara desse quê e desse porquê. A questão do poder agora informacional. Quando eu detenho o conhecimento da palavra de Deus, eu não vou precisar de muitos poderes, como são citados aqui. São importantes? Óbvio. Mas o poder informacional de Deus, com todo esse aprendizado que a gente tem lendo a palavra, ele já seria o suficiente. Ok? E não torne esse poder o menor por ser trazido por ele. Mas, ao contrário, se você abrir essa palavra hoje e não deixar para amanhã, hoje, você vai ter conhecimentos fantásticos. Quer um exemplo? Começa, se você quiser. Muita gente diz assim, começa pelo livro de João, porque o livro de João é amor. Mas, se eu fosse falar assim, para um líder bem cético, bem racional, eu diria, então começa pelo livro de Neemias, que é liderança pura, ok? E liderança ouvindo o que a palavra de Deus diz, mas uma liderança no talo, como diz a história, tá? Então, nós vimos agora como funciona e, para concluir, nós vamos ver o que fazer. Então, vamos lá. Rosabeth Moss Kanter argumenta que poder é a última palavra suja da América. Mas ela também afirma que o correto exercício do poder é necessário e benéfico. Essa explicação, somada ao exemplo dos líderes da igreja primitiva, ajudará você a utilizar melhor o poder. Então, eu vou ler aqui o comentário que está lá no livro de Atos, 15, 13 a 19, na página 1051. Bem pertinho de onde eu estava, 1051. 1051, apareça aqui. Ok? Vamos lá. O que fazer? Os problemas geram oportunidades aos líderes para exercerem o seu poder e influência de forma construtiva. Olha, os problemas geram oportunidades aos líderes. Eu diria o seguinte, esses problemas geram oportunidades quando as pessoas têm discernimento para que um problema, para que ele veja, na verdade, uma oportunidade ali, né? Tem muitos que ficam no problema o tempo inteiro. Eu conheço pessoas que estão no problema há mais de 30 anos, ok? Essa afirmação talvez faça alguns líderes retrocederem um passo ou dois. Por quê? Porque a palavra poder é raramente usada por aqueles que são politicamente astutos. De acordo com Rosabeth Moss Kanter, poder é a última palavra suja da América. Pessoas que o têm negam. Pessoas que anseiam por ele não querem dar a aparência de que têm fome dele. E pessoas que se envolvem em suas maquinações o fazem secretamente. Eita Deus! Fala, papai! Fala, papai, neste dia 5 de dezembro, que você está lendo isso a partir dessa data. A pesquisa indica que a conotação negativa que o poder assumiu é, em grande parte, imerecida. A maioria das pessoas prefere trabalhar para um chefe que tem poder, porque é mais provável que ele delegue responsabilidades, recompense o talento e forme uma equipe que coloque os subordinados em posições significativas. É muito mais lógico. É muito mais lógico. O problema é que a palavra poder foi deturpada ao longo, né, de toda a nossa existência e muitas pessoas estão usando o poder para fazer o que não deve. Líderes fracos, por outro lado, tendem a causar frustração e fracasso porque não têm os recursos para realizar as tarefas. Você prefere o quê?
um líder fraco ou você prefere um líder forte que tenha poder? Cantor conclui que o poder pode ser o poder pode significar eficácia e capacidade. O poder nas organizações e empresas é análogo. Em termos simples, ao poder físico, é a capacidade de mobilizar recursos humanos e financeiros e materiais para realizar as tarefas. Então, qual o poder que você está tendo para ir atrás de recursos humanos? Qual? O poder de você chegar, como aconteceu uma vez, que chegou para a gente uma pessoa que estava sendo a laranja podre do cesto. E aí eu chegar e mostrar, olha, o nosso time é isso, por isso, por isso, por isso, os resultados que a gente apresenta. E essa pessoa chegou para bagunçar o coreto. Eu preciso que essa pessoa saia do meu time. Ou se tratar de uma empresa política, essa pessoa tinha que ser colocada em outro local. Ok, que fosse colocada no raio que o parta, mas com a gente eu não queria. E o nosso time tinha muitos resultados. Você está entendendo? O verdadeiro sinal do poder é a realização. Então, quanto mais você estiver realizando, mais poder você está tendo. Porque quem não tem poder, não realiza. Ui, papai. Eu vou repetir. Quem não tem poder, não realiza. A igreja primitiva enfrentou um problema quando pediu aos gentios que se submetessem aos rituais judaicos. Na busca de uma resposta definitiva, Paulo e Barnabé se reuniram com os apóstolos e anciãos. Depois de ouvirem todas as posições e argumentos, Tiago, meio-irmão de Jesus e líder da igreja de Jerusalém, chegou a um juízo. Ele disse que a igreja não iria tornar difícil a salvação de gentios. Essa decisão trouxe à tona os recursos necessários para comunicar essa mensagem ao restante da igreja. Gente, quando Paulo foi confrontado com Jesus lá em Damasco, no caminho de Damasco, foi exatamente para levar a palavra aos gentios, aqueles que não eram os judeus e que não tinham compreensão da palavra de Deus, que somos nós. E quantas vezes nós abrimos a palavra aqui no Novo Testamento e encontramos 90% cartas de Paulo para a igreja. Tiago e os outros líderes da igreja já usaram seu poder para realizar algo positivo para o reino de Deus. Eles realizaram a tarefa de forma limpa e rápida. Tomaram a sua decisão e consideraram a questão resolvida. Em seguida, eles registraram a sua decisão. Boa documentação evita o mal-entendido e delegaram aos outros a responsabilidade de divulgar a notícia. Olha, muitas vezes eu tenho pego líderes que não disseminam aquilo que precisa ser disseminado no seu trabalho, porque simplesmente não criaram um processo, não escreveram sobre isso e querem que as pessoas ajam daquela maneira que você quer, mas você não parou nem para escrever sobre como aquele processo você gostaria e você entenderia como sendo o melhor para o seu time fazer, ok? Gente, então, assim, com isso, com o que fazer, né, eu concluo esse 18º episódio, e eu estou achando maravilhoso. E deixo para vocês um texto para memorizar nesta semana, que está lá em Apocalipse 4:11. Para você que não sabe, a Bíblia começa em Gênesis e termina em Apocalipse. E tem muita gente que não quer nem saber o que é que tem no livro de Apocalipse. Mas é tão lindo. Ele é tão lindo porque tem falando tudo sobre o reino em que nós vamos viver, ok? Isso é para quem crê. E a palavra que tem para você memorizar essa semana é: Tu, Senhor e Deus nosso,
és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então, gente, com isso, eu concluo lembrando que a semana 19, ou seja, a próxima semana, também será a conclusão deste mesmo tema, poder e influência. Um beijo, fiquem com Deus e me deem feedbacks, por favor, tá bom? Beijos! Tchau. Vamos lá, encerrar. Encerrar.